Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Cássia. Como eu falei a princípio, eu criei esse canal no YouTube para trazer as minhas percepções, a minha evolução. Eu estudo sobre autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e agora a psicanálise. Então, eu trouxe cada percepção que eu tiver e a cada evolução que eu tiver, eu resolvi, não me comprometi, não vou usar a palavra me comprometi, porque a partir do momento que eu me comprometo, eu sou obrigada a fazer. Mas para o meu crescimento e para ajudar as pessoas que estão vindo também nesse caminho de autoconhecimento, autodesenvolvimento, em busca de expansão da consciência, eu resolvi gravar vídeos e colocar aqui no YouTube, para que ajude essas pessoas, porque quando a gente traz o nosso processo, ajuda as pessoas a ter um salto mais lento, de buscar respostas, de expandir a consciência, de despertar mesmo. É um processo difícil no começo, chega a ser doloroso, que hoje eu entendo, estudando psicanálise, que é o ato de individuação. A gente está deixando de ser aquilo que nos ensinaram, aquilo que colocaram em nossa mente, nosso sistema de crença, padrão de comportamento. Então, a gente começa a viver a nossa vida da nossa forma. Então, todo esse processo é como se fosse um processo de luto. Por isso que no começo é tão difícil e é tão doloroso. Porque a gente está matando quem a gente era para ser quem a gente realmente nasceu para ser. Esse processo, essa busca de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, precisa de muita coragem e muita força de vontade, porque é doloroso, porque automaticamente ao a gente romper, quebrar esse sistema de crença que a gente tem, a gente está rompendo com pessoas que a gente ama muito. A gente passa a entender sobre que a vida dessas pessoas foram formadas a partir das crenças que elas tinham. Só que essas crenças que elas incumbiram, colocaram na gente, não servem para nós. Estamos travados exatamente porque estamos vivendo a vida que essas pessoas querem e não o que nós queremos. Só que tem um porém. Quando a gente começa a buscar autoconhecimento, a gente começa a estudar muito sobre espiritualidade e tem várias pessoas falando sobre vários temas, teoria da conspiração, e que para mudar a realidade a gente precisa mudar a nossa mente e etc. Então a gente acaba se perdendo. Aí vem lei da atração. Tudo vem a nós com alegria, honra e glória, e que dinheiro cai do céu, que é verdade, que quando a gente fala dinheiro não dá em árvore, aí tá bloqueando dinheiro. Então é uma confusão muito grande no começo, no princípio a gente fica perdido. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu estava vendo um vídeo no YouTube e tinha um menino comentando lá. Uma pessoa estava totalmente bitolado, estava totalmente perdido e descrente. Ele relatou o seguinte, que ele começou a estudar tudo isso, ele descobriu que o mundo era manipulado, sobre teoria, colocou lá um monte de coisa sobre teoria da conspiração, e que a gente é capaz. Ele escreveu como forma de desabafo, que a vida dele, ao invés de melhorar, estava piorando, que ele tinha sonhos, ele parou de sonhar porque ele sabe que o mundo é manipulado e por conta disso ele não quer ser manipulado e etc, aquela confusão mental toda. O que acontece? Eu resolvi gravar esse vídeo porque é um processo que não todos nós, mas dependendo do nosso sistema de crenças, no começo é exatamente assim que nos sentimos. É um despertar que a gente estuda tanto, que a gente começa a descobrir coisas sobre arquétipos, que aquelas pessoas que estão no poder usam arquétipo, manipulações, etc. E a gente começa a se sentir um idiota, essa palavra mesmo, um bobo que é manipulado o tempo todo. Só que vai muito além disso. A expansão vai muito... O que as pessoas não falam, que na verdade vai muito além disso.
Claro que todo esse conhecimento é importante para a nossa evolução, sim, para sairmos da Matrix, para construirmos a vida que queremos e do jeito que queremos. Essa mudança de mentalidade é importante, porque a partir do momento que você muda a sua mentalidade, realmente você muda a sua realidade. Mas isso não quer dizer que as coisas vão cair do céu. Se você ficar emanando mantras, que vai mudar. Não, tem a sua parte. A parte que você precisa colocar os pés no chão e a mão na massa. Que é sobre isso que eu vim falar hoje. Espero que ajude quem chegar. Não estou aqui desmentindo tudo que a pessoa aprendeu. Eu não sou a dona da verdade, muito pelo contrário, eu também estou em busca de conhecimento. E cada dia eu descubro alguma coisinha e cada descoberta me faz avançar um pouco. Bem pouco, mas eu estou avançando. Então eu quero compartilhar aqui porque eu gostaria de ter ouvido isso no começo. Eu realmente fiquei bitolada, achando, emanando mantras, achando que as coisas... Realmente, se a nossa vibração muda, as coisas boas começam a vir. Isso é uma verdade porque os iguais se atraem, os semelhantes se atraem. Para você atrair coisas boas, você precisa estar vibrando alto, sim. Se você está na reclamação, você vai atrair coisas ruins, coisas de baixa vibração. Mas se você está numa vibração mais alta, você vai atrair dinheiro. Então, esse vídeo é para isso. O que eu quero dizer? Até esse menino cair a ficha dele e sair de todo aquele sistema, ficar preocupado com teoria da conspiração, com essas coisas que não me convém a falar aqui no vídeo, que todos estudam, começam a ouvir, ele vai ter um longo processo. E a coisa não é tão complicada, a coisa é simples. O conhecimento liberta, certo? Então, esse conhecimento todo você vai usar para quê? Para você não ser manipulado mais. Mas isso não significa que você não vai ter que estudar, que você não vai ter que investir, que você não vai ter que trabalhar, que você não vai ter que poupar. Isso não significa que você vai ter que fazer sua parte. Significa apenas que quando você estiver fazendo a sua parte, você não será mais manipulado ao voltar atrás. E sim, eu apliquei muito desses conhecimentos. Eu, por exemplo, parei de ver TV por um bom tempo. Eu foquei mais nesses estudos. Eu entendi que se eu ficasse vendo novela, vendo TV, essas coisas assim, ao invés de estar usando a minha mente para ter novas ideias, para criar, eu ficaria ali presa naquele limbo. E é isso que, na verdade, resumindo a teoria da conspiração, querem. Esse sistema quer que a gente fique preso, sem pensar, sendo manipulados, porque a partir do momento que você não tem consciência, alguém chega e fala alguma coisa, você pega para si. Você vê uma novela, você começa a acreditar naquilo que é mostrado ali. Que rico não vai pro céu, que o rico é sempre o vilão, que o pobre as novelas passam muito isso, que rico não é bom, que o certo é ser pobre, ser humilde, que os bonzinhos pobres sempre vencem. Então é uma mentira que é contada o tempo todo, e se você cresce vendo e ouvindo aquilo, você passa a acreditar. Que é o que a gente vê muito aí quando a gente escuta as pessoas falar: a riqueza tem que ser dividida, que não é certo a riqueza ficar nas mãos de somente uma pessoa. Mas a verdade é que ninguém olha o processo que aquela pessoa teve para chegar onde chegou. A verdade é que a pessoa não olha os preços que essa pessoa pagou, o preço de estudar, de trabalhar bastante no começo, de poupar, de guardar dinheiro, de investir e construir aquela riqueza. Então é muito fácil. Quando se fala em muda a sua mentalidade, que muda a sua realidade, é isso.
Mudar a mentalidade é você começar a focar, você entender que tem um processo. Você cria na sua mente o que você quer. Você cria um plano para chegar onde você quer. E você vai em direção a esse plano. Vai acontecer coisas, as pessoas em volta vão ter problemas. O sistema vai tentar te parar como? Cobrando impostos, colocando medo em você. Se você ganha mais, você tem que pagar mais impostos. Então, assim, se você cria um plano e você foca nesse plano, você vai em direção ao seu sonho, você chega lá. Você vai pagar o preço, que é fazer um curso, estudar mais, ficar até um certo horário estudando, focado. Mudar a mentalidade é proteger o que você quer, para onde você quer ir, o que você quer fazer e seguir em frente, seguir firme, com os pés no chão. Dar prioridade para os seus sonhos, sabendo que é capaz de realizar aquele sonho, sabendo que é possível realizar, porque antes da expansão da consciência, qualquer coisa te distraía, você começava a desistir, qualquer coisa te parava, você estava avançando, acontecia alguma coisa e você começava a acreditar que aquilo não era para você. Mudar a realidade, mudar a mentalidade para mudar a realidade é isso, é começar acreditar que é possível. E quando você acredita, realmente é possível. Eu vou usar o exemplo da minha vida, porque eu era muito medrosa, eu não tomava certas decisões, eu começava a ter ação em direção àquilo que eu queria e acontecia alguma coisa, eu recuava, eu começava a pensar que não era possível, que aquilo não era para mim. Hoje, eu já entendi que sempre que eu tentar ir em direção ao que eu quero, vai acontecer alguma coisa, que é para nos testar mesmo. Então, assim, a minha mentalidade mudou muito em relação a dinheiro, a crença sobre dinheiro. Eu percebi que eu carregava muito crença, e nisso, quando eu identifiquei, hoje eu já identifico algumas crenças, eu tô mudando, porque é todo um processo, é como se o universo, as leis universais, fossem nos preparando para isso. Eu adquiri conhecimentos sobre investimento, coisa que eu nem sabia. Eu não sabia o que era uma ação, o que era um fundo imobiliário. Eu não sabia nem... Eu achava que só existia poupança. E eu fui mudando a minha mentalidade, eu comecei a querer morar num lugar melhor. E eu tô percebendo o seguinte, eu mudei para um lugar melhor, eu já consigo almejar um lugar melhor. E é isso que é mudar a realidade. Hoje eu entendo que é isso. Porque se você está naquele lugar, por exemplo, se você é pobre e você está morando num lugar ruim, se você está num trabalho ruim, você não acredita que pode melhorar. Porque é aquele sistema que você está vivendo, é o seu repertório ali. Você não convive com outras coisas. A partir do momento que você muda, que você experimenta uma coisa boa, você entende que é capaz. Eu, por exemplo, quando eu mudei de lugar, que eu mudei para um apartamento, eu tinha medo de não dar conta. E hoje eu entendo que isso era mentira. A minha mente criava tanta mentira aqui que eu achava que eu não daria conta. E ao contrário, nisso já tem mais de um ano que eu estou nesse processo. Que eu mudei, estou pagando um aluguel bem mais caro e sempre dá. E sempre no dia do aluguel eu tenho meu dinheiro, o dinheiro vem. Quando falo dinheiro vem, não significa que o dinheiro vai cair do céu, não. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo suas coisas, suas aplicações, você vai continuar focado no seu crescimento, estudando para melhorar, lógico, né? E aí você passa a acreditar, nossa, toda aquela mentira que eu acreditava não faz mais sentido, entendeu? Então, assim, de acordo com a mentalidade vai mudando, você vai mudando a sua realidade. Só que a sua realidade muda quando você paga os preços.
E às vezes o preço que se paga não é aquele, a gente acha que é uma coisa ruim, uma coisa negativa, fazer um pacto, nada disso. É estudar, é focar, é abrir mão de alguma coisa por um tempinho, é estar sempre indo em direção. Por exemplo, se você tem um sonho de fazer uma viagem, foca nessa viagem. Aí você vai trabalhar, você vai reservar um dinheiro e você vai poder fazer essa viagem. Você chega nesse lugar, você experimenta, você começa a acreditar que é possível, sua mentalidade vai mudando. Ah tá, se isso é possível, outra coisa também é possível. Se você tem um sonho de ter um carro, você vai focar e você vai ter esse carro. A sua mentalidade vai mudando. Nossa, esse carro é bom, mas eu quero um carro melhor. E você vai focando e vai avançando. Vou citar um outro exemplo aqui. Eu tenho um amigo que ele é advogado, ele arrumou um serviço num dos melhores escritórios da nossa cidade. Só que o que acontece? Ele ficou ali uns 3 meses. Ele sempre tem aquele de me falar o seguinte, que ele não se preocupa com dinheiro, que o dinheiro sempre vem a ele. Só que o que acontece? Quando chega no dia de pagar aluguel, ele está apertado, ele corre e pede alguém emprestado. Eu conversando com ele, eu falei para ele, então você não está pagando preço, as outras pessoas estão pagando. Eu não acho, eu explicando para ele que não é justo, a outra pessoa se esforça para pagar uma conta dele que ele não está se esforçando. Aí é fácil de falar que o dinheiro vem. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. O que acontece? Ele está no limbo, ele acredita que ele está avançando, mas na verdade ele está no limbo porque ele não está fazendo a parte dele, que é correr atrás. Enquanto ele não virar essa chave, ele não vai sair do lugar. Ele continua no mesmo lugar, tentando avançar e voltando para trás, porque ele não está pagando o preço que ele deve pagar, que é o quê? Como eu falei com ele, cria um Instagram, começa a divulgar o seu trabalho, começa não é juntar, é investir o seu dinheiro, receber, tirar uma parte, pagar o que tiver de pagar e fazer acontecer, a sua vida financeira crescer. Então, assim, ele tá vivendo uma ilusão de que o dinheiro vem. Ah, eu tava apertado, falando. Isso não faz sentido. Então, é aquele tipo de coisa que eu tô falando, colocar os pés no chão, mudar a mentalidade para mudar a realidade. Mas isso a gente tem que pagar o preço. Tem que estar disposto para avançar. Fazer o mantra ajuda. Fazer meditação expande demais a consciência da gente. A gente começa a olhar para dentro, descobrir nossas sombras, colocá-las para fora, identificar os padrões e começar a mudar. Isso tudo ajuda na nossa expansão da consciência, no nosso despertar. Estudar sobre religião, como foi formado, estudar como funciona realmente o sistema, e saber onde a gente está pisando, com quem que a gente está lidando, isso tudo ajuda. Só que a realidade é única. A realidade é o que estamos vivendo. E o que estamos vivendo, para poder sobressair sobre isso, é colocar em prática o que a gente aprende, manter a cabeça firme, a mente firme e seguir em frente. Então, boa